Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje de manhã nós tivemos um culto também. Eu vou precisar um pouco mais de retorno aqui, Felipe. Pela manhã nós tivemos um culto também maravilhoso aqui. Um culto de muita adoração. Foi muito lindo. E a presença dele continua aqui nesse lugar. A palavra dele diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no meio dele. A presença dele é real aqui nesse lugar. Também já quero cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio 106.7, Rádio Voz FM. A todos também que nos assistem hoje ao vivo, nesse momento, pelos nossos canais, YouTube, Facebook. Eu desejo que a presença do nosso Senhor, ela esteja aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, da mesma maneira e manifestada como ela se encontra aqui. Eu desejo isso para a sua casa. Gostaria da atenção dos irmãos. Enquanto isso, peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 5. Eu peguei emprestada a Bíblia da pastora, porque ela tem essa versão aqui, nova tradução da linguagem de hoje, simplesmente pelo fato da maneira em que o autor e a tradução escreve a grande iniciação do Sermão do Monte, descrito pelo Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Será uma série de 5 mensagens. Nós já tivemos hoje aqui pela manhã, intitulado 5 segredos para o sucesso. Na verdade, fica muito supérfluo, na verdade, mas decidimos fazer isso para que possamos chamar a atenção de pessoas que não são crentes, não conhecem a palavra, porque hoje o que as pessoas mais querem é serem bem-sucedidas e terem sucesso. Então nós decidimos por esse título. Mas na verdade, ele deveria ser 5 princípios para nós termos uma vida feliz. Todos nós queremos ser felizes. E assim começa Mateus de escrever no seu capítulo 5, dizendo assim, não se perca inclusive os detalhes do verso 1, que depois nós usaremos mais adiante na mensagem. Diz assim o verso 1: quando Jesus viu aquela multidão, ele subiu a um monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Entre o verso 2 e 3, nessa Bíblia, nessa tradução, há um subtítulo em que diz assim, a verdadeira felicidade. E no verso 3, o autor escreve assim, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente saciadas. Diz, completamente saciadas. Pode sentar, por gentileza, fica à vontade. Só peço sua atenção. Aí esses dias atrás, eu li uma matéria da revista Época do ano passado. Me chamou muita atenção a capa, porque ela era um jovem atrás de um papel bolha. E dizia assim, a matéria era assim, a bolha dos ultrajovens. Não quero comentar sobre o que diz a matéria, depois vocês podem ler se quiserem, mas ela é meio contraditória, enfim. Tiveram muitas contrarréplicas dos jovens. Na verdade dizia que os jovens que nasciam entre 1985 e 2002
eles eram jovens diferentes e que inclusive poderiam colocar o futuro do Brasil em risco. Mas isso, não quero entrar nesse detalhe porque não é isso, mas naquele momento aquilo me chamou muita atenção, porque uma contra-réplica daquela mensagem, daquela reportagem, era de jovens que faziam algumas declarações, e um dos vídeos que me chamou muita atenção, que é um termo em inglês, eu não me lembro agora detalhes, mas era um vídeo que entre os jovens ele ficou muito popular, e teve uma série de outros vídeos que era mais ou menos assim. Um jovem ele parava em frente à câmera, um outro jovem filmava e ele dizia: a marca do meu tênis é tal. Quem sabe alguns jovens que estão aqui possa ter visto. E diz assim: essa marca desse tênis ele me custou tantos reais. Eram tudo coisas assim de 1.000, 1.200 reais. Essa calça é tal marca e custou tantos mil reais. Esse cinto é de tal marca e custou tantos mil reais. E assim ele foi declarando toda a roupagem do seu corpo. E chegou a um, que, por exemplo, que estava vestindo 28 mil reais. E aquilo era muito popular. E quando eu vejo aquilo me chamou muito a atenção, pelo fato de que realmente hoje nós muitas vezes queremos encontrar a nossa satisfação, o nosso sucesso, muitas vezes pelo reconhecimento, pelas pessoas nos veem, e pela postura e até mesmo pelas coisas que nós vamos adquirindo. E isso me chamou muita atenção. Então desde aí eu comecei a pensar e falar com Deus. O Senhor começou a colocar no meu coração. Depois tivemos mais uma reunião em casa com o irmão, e nessa conversa aquilo se aqueceu ainda mais no meu coração. Então eu decidi fazer uma série de 5 mensagens, em que 5 princípios bíblicos para que nós possamos ter uma vida mais feliz. A realidade é, irmãos, que assim como diz Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, ele coloca uma frase em que ele, na verdade, é uma declaração, uma tese do que é uma pessoa ser feliz, e eu tenho aqui para ler para os irmãos. Ele diz assim: a felicidade está baseada na realização de um desejo. Ele declara que nós nos tornamos felizes e realizados e com sucesso quando nós completamos os nossos desejos. Quando nós temos um alvo e alguma coisa, nós conquistamos aquilo, então nós seremos felizes. E mais ou menos é verdadeiramente assim. Parece que a gente fala assim: olha, agora meu objetivo é eu comprar uma casa, e quando eu acabar de construir a minha casa, eu terminar ela, aí eu serei feliz com a minha família nessa casa. Só que às vezes nós demoramos muito para construir uma casa, e quando nós completamos esse desejo, nós olhamos para aquela casa, e aquela casa, ela parece que já mudou de moda, porque a arquitetura mudou, e você fala: não, essa casa ela já não é como eu pensava. Às vezes nós lutamos muito para ter um casamento, nós dizemos assim: não, quando eu me casar, quando eu tiver a minha esposa, quando eu tiver a minha família, aí eu serei feliz. Aí você deposita toda a tua confiança num casamento, entra num casamento, e de repente você olha para o teu lado e fala: não, mas isso não era o que eu imaginava. Às vezes você deposita tanta confiança num trabalho, você luta para se formar, para você falar assim: não, eu vou me formar, eu vou ser um advogado, e eu vou começar a advogar, e quando eu começar a advogar eu vou ganhar dinheiro, e aí eu serei feliz. Aí você trabalha, você estuda, você se forma, e você começa a trabalhar, e você diz assim: não era isso que eu imaginava. O fato é, irmãos, que se nós realmente formos sinceros, e nós nos colocarmos a analisar a nossa vida, eu aposto que mais da metade dos que estão aqui vão dizer assim: não, hoje eu não sou feliz na posição em que eu estou. E analisando o que Jesus escreve é fantástico, porque ele diz assim que felizes são os que são pobres. Ele diz: felizes os que choram, felizes os que têm fome. Parece que a mensagem que Jesus coloca é totalmente contraditória ao mundo em que nós hoje vivemos. E o muito interessante é que quando Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem culto de uma certa forma, quando ele usa a palavra feliz para escrever aqui, ou bem-aventurado, como está na maioria das outras traduções, e que é a mesma coisa, essa palavra no grego ela tem um significado que chama makariori.
E essa palavra era uma referência à ilha de Chipre, uma ilha do mar Mediterrâneo, em que as águas são azuis, em que é um clima extremamente bom para uma pessoa viver, aonde existe um solo e uma terra muito fértil, e aonde há uma abundância muito grande de vegetação. Então o que Mateus quer dizer, ele quer dizer mais ou menos assim: olha, quem mora em Chipre, quem mora na ilha de Chipre, ele é Maquiore, ou seja, ele é um felizardo. A referência que ele começa a trazer é para alguém que tem que ter uma vida totalmente em sua plenitude. Quem é que não quer viver em um lugar agradável? Quem de nós não sonha? Porque quando ele faz essa referência à ilha, ele está querendo dizer de um ambiente bom para molhar, um ambiente muito bom para viver, um ambiente muito bom, uma terra fértil, onde eu vou plantar e eu irei colher, aonde haverá abundância ao meu redor. Na verdade, o que Mateus está dizendo, através, Deus usando a vida dele, dizendo: olha, o que eu tenho para vocês é algo numa plenitude. Nós devemos viver uma vida plena. E há um escritor americano, que ele se chama George Carlin, ele escreve assim: ouça, no momento preciso em que eu descobri o sentido da vida, ela mudou. Ele diz assim: nós tornamos consumidores, famintos, dominados pela ansiedade. Mas nós podemos superar todas as nossas dificuldades quando nós soubermos discernir e verdadeiramente conhecer o significado da vida. Quando ele escreve o primeiro trecho, é uma total realidade. A palavra, o que ele está dizendo é que quando ele descobriu o sentido da vida, parece que ela mudou. O fato é que o mundo está em constante transformação, e que nós, crentes ou não crentes, nós nos deixamos ser geridos pelo mundo e conduzidos pelas coisas que o mundo nos apresenta. Ou seja, conforme a mudança da moda da casa, por exemplo, quem sabe a arquitetura muda através do tempo, e de repente você olha para a tua casa, aquela casa que você construiu há 20 anos atrás, ela era linda e maravilhosa, e agora você diz: minha casa já é feia. O fato é que daí, para você saciar a tua vontade, e para você se adequar ao que o mundo tem imposto, nós acabamos fazendo algo mais ou menos assim: não importa o que aconteça, não importa o que eu tenha, o custo que tenha que ter, não importa por cima de quem eu passarei, não importa o que eu vou fazer, agora importa é que o meu desejo ele seja saciado. Então nós começamos a fazer loucuras, viver isso que ele diz, uma vida de total ansiedade, uma vida de um consumismo descontrolado, e nós começamos a ter atitudes e passar por cima de todas as situações em que estão ao nosso redor, porque eu quero realmente saciar um desejo que eu tenho, porque eu acho que em eu ser saciado por esse desejo, me tornará uma pessoa feliz. Mas o que Jesus diz é totalmente ao contrário daquilo que nós pensamos. Ele diz: olha, os pobres serão felizes. Ele diz: aqueles que choram. É totalmente ao contrário da visão que eu e você tem. O fato é que tudo muda na ótica e na visão que você tem da vida. Vamos pegar um exemplo que eu estava indo para casa anteontem, quando estava chovendo, e nós passamos por um período de seca muito grande. Todos sabem, precisamos de racionamento de água. Muitas cidades do Brasil afora, principalmente na região sul, fazendo racionamento. E durante 3 meses praticamente choveu 2 vezes, e a falta de água era muito grande. Então eu estou indo com o meu carro, aquele tempo todo fechado, chovendo, e eu disse: que dia lindo, que dia lindo, Senhor. E quando eu disse isso, veio algo muito profundo no meu coração. O Espírito Santo me disse: mas essa não é a ótica humana. Porque na verdadeiramente é. Eu digo: sim, Senhor, é verdade, porque a nossa ótica é de um dia lindo, quando o dia é sol, quando não chove.
A ótica humana no dia lindo não é. Aqui eu estava olhando. Só que naquele momento, pela necessidade que havia de chuva, eu olho e digo assim: que dia maravilhoso. Porque o que Deus estava derramando sobre a terra era algo que eu não conseguia comprar. Nem o maior fazendeiro do Brasil, do Paraguai, pode comprar chuva. Ou seja, a minha ótica desse mundo de dia bonito é um dia sol, ensolarado. Só que nesse momento, o dia lindo era o que era chuvoso, o que parece uma tempestade. Mas foi a necessidade do homem e a provisão de Deus com a água da chuva que fez com que todos nós olhássemos para a chuva e diga: que chuva abençoada. Acontece que tudo muda pela ótica em que você vê a tua vida. A felicidade, ela está da maneira em que nós vemos as provisões de Deus. E Jorge Carlin, ele diz: nós poderemos superar todas as dificuldades. Escute, ele diz assim: nós poderemos superar todas as dificuldades quando nós verdadeiramente encontrarmos o sentido da vida. A palavra do Senhor em que nós lemos, no capítulo 5, no verso 1, por isso que eu disse que você tenha muita atenção, ela é tremenda, porque ela começa assim: quando Jesus viu a multidão, ele subiu ao monte e sentou-se. Da cultura do Oriente Médio, esse sentar tinha um significado muito importante. Nós podemos ver através do Evangelho e ao longo da palavra que quando alguém estava numa sinagoga, ele se colocava de pé para falar. Nós vemos isso, porque ele estaria trazendo uma mensagem, estava lendo a palavra. Só que Jesus, ele tem uma atitude diferente. Ele reúne a multidão e ele senta e pede para todos sentar. Quando um judeu sentava para falar com alguém, ele estava dizendo assim: agora nós teremos que conversar com calma. Aqui nós demandaremos tempo. O sentar significava aproximação, estar perto, com calma, falar olhando no olho. O monte significa a presença de Deus, sempre significou a presença de Deus. Agora o que Jesus está querendo dizer é: olha, subiremos ao monte para a presença de Deus, e o que eu falarei para vocês é algo que nós temos que ter tempo e estarmos com calma. E aí ele começa a falar de uma felicidade. O fato é que hoje o tempo tem sido o inimigo número 1 das coisas que nós temos que realizar. Faz quanto tempo, e o que Jesus quer dizer, que coisa tremenda diz, que ele diz assim: sobem comigo para o monte e sentem-se para ouvir a minha voz falar. Faz quanto tempo que nós não subimos para a presença dele e nos sentamos com calma para ouvir a Jesus falar. A primeira coisa que eu e você temos que ter consciência e fazer, e para que nós possamos mudar a nossa ótica, é que nós temos que voltar a ter tempo para ouvir a Jesus falar. E quando eu disse hoje aqui pela manhã, que quando eu li isso, eu levei uma lapada de Deus. Porque se tem alguém que não tem tempo, ou melhor, que se diz que não tem tempo, sou eu. Ou seja, que se eu quero ser bem sucedido na minha família, na minha casa, eu tenho que ter tempo para minha esposa. Se eu quero que meu casamento e minha família sejam uma bênção, eu tenho que ter tempo para os meus filhos. Se eu quero que o meu ministério seja um ministério tremendo, eu tenho que ter tempo para buscar a Deus. Se eu quero que meu trabalho eu seja bem sucedido, eu tenho que ter tempo para o meu trabalho.
Agora o fato é que nós viemos para o culto já buscando o horário de ir embora. E o nosso inimigo número 1 hoje é o tempo. E Jesus nos ensina que para que nós sejamos felizes, nós temos que sentar. E como é que tem tido? Como é que tem sido a sua vida? Ele subiu para a presença e disse: sentem-se, porque agora eu quero falar com vocês. Como é que tem sido o nosso tempo com Deus? Como é que tem sido o nosso tempo para ouvir a Jesus falar? E quando eu começava a montar essa mensagem, eu li o Evangelho de João, e o tremendo que no Evangelho de João, ele usa o amor ágape 35 vezes no Evangelho e 28 somente na primeira carta. E quando eu comecei a montar essa série de 5 mensagens, o Senhor me dizia: o primeiro princípio é o amor. Então eu fui ler o que isso quer dizer. E no vocábulo grego, a palavra ágape, que é o amor de Deus, é algo muito interessante, porque se você olha a cultura grega do Novo Testamento, ao como ele era escrito, os deuses, eles eram adorados pelos homens. Nós vemos que se alguém queria ter um relacionamento, falando da cultura grega, tá? Não judaica ou nem dos cristãos da época, é porque eu só digo isso pela maneira em que ele escreve, para que vocês possam entender. O grego tinha muitos deuses, não é verdade? Existiam muitos. Por exemplo, se alguém queria ser feliz no casamento, ele ia buscar a deusa Afrodite, porque era a deusa do amor. Então eles iam e adoravam a deusa Afrodite, e ela supostamente lhe daria o amor. A palavra ágape, ela tem um significado do grego, que é amor. E no vocábulo em que João escreve significa: o amor ágape, ele é compassivo, ele é misericordioso, sobretudo do Senhor para o homem. E o substantivo é benevolência. E ele está totalmente ligado através de um pacto. Ou seja, no amor ágape para o grego, ele é de baixo para cima, ou seja, eu adoro ao Deus. E na ótica em que escreve João é ao contrário, ele está dizendo assim: olha, o amor ele vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Ou seja, o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é um amor que vem de misericórdia de cima para baixo. Por quê? Porque eu não sou merecedor do amor. E Afonso Roupeiro Barbosa, que é um teólogo espanhol, e ele tem vários livros, e um dos maiores dicionários bíblicos, foi ele que escreveu. Na página 102 ele coloca uma definição do amor ágape que eu quero ler para você. Ele diz assim: o amor de Deus se pode dizer que é a chave de ação no mundo, a qual tem o seu fundamento na criação e na redenção, e são as suas máximas expressões, e se resume na mais breve e fundamental expressão, porque Deus ele é amor. Na concepção bíblica, o amor ele é descendente, ele vai do superior para o inferior, algo similar ao regenerador, que se manifesta na afeição do desamado, incluindo o desprezível, que faz o ruim ser bom. O que o teólogo está querendo dizer é algo que o fundamento do amor ágape de Deus é algo que ele vem de uma forma misericordiosa e natural para mim e para a sua vida.
E ele é a chave de ação do mundo físico em que eu e você vivemos e para o mundo espiritual. Por quê? Está na criação e está na redenção. Ou seja, se eu quero ter aquilo que Jorge Clarim escreve, que é, se eu quero ter uma cura, se eu quero encontrar o verdadeiro sentido da vida, o que eu tenho que fazer para a minha vida é eu incluir a Deus na equação. Ou seja, eu trago o amor que Ele me deu gratuitamente, por mais que eu não seja merecedor desse amor, porque o problema é assim, que muitas vezes nós nos colocamos numa condição em que a nossa vida está uma desgraça. Por exemplo, o casamento ele está indo para a breca, as finanças elas estão terríveis, nós estamos num total desespero, uma total infelicidade. E aí você diz assim: eu quero recuperar o meu casamento. Aí você diz: mas Deus não fará isso na minha vida, porque eu não sou merecedor, porque eu estou vivendo em prostituição. Deus jamais irá recuperar a minha vida, porque ela é uma vida desprezível. Às vezes você olha para as tuas finanças, para o teu trabalho, e você diz assim: não, Deus nunca irá transformar a minha vida financeira, porque eu não sou um dizimista fiel. É desprezível a situação em que eu me encontro. Mas o que Alfonso escreve é algo tremendo, irmãos, no amor ágape. Porque por mais que você não esteja adorando a Ele, por mais que você não esteja na presença dEle, o amor ágape, ele vem de cima para baixo. Então ele olha para você e ele diz assim: o casamento está destruído, ele está na pornografia, ele está na traição, o estado dele é desprezível. Mas a redenção e a regeneração dele, através do meu filho, pelo amor que eu tenho por ele, porque ele me ama, ela é incondicional, e ela vai transformar o ruim em bom. Ele quer dizer, eu não sei qual é a situação em que você veio aqui, que você se encontra, eu não sei o estado de infelicidade em que você entrou aqui nesse lugar, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que se você realmente colocar o teu tempo no tempo de Deus, e é tremendo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que todos os tempos há para todas as coisas. Ou seja, quem sabe não foi o teu tempo, mas agora é o teu tempo. E Deus olha dali o teu estado desprezível, desconsiderado, em que para você olha e diz: não tem jeito, eu nunca serei feliz. Ele diz: sim, é somente você colocar, é somente você me colocar na equação, é somente você colocar. Mas se você diz: não, ele não vai me aceitar, porque eu sou um prostituto, eu sou um pornográfico, aí Deus diz: não, eu te amo, e eu irei transformar a tua vida, quando você subir para a presença do monte, e com tempo para me ouvir. Então Jesus diz assim: venha ao monte comigo e sente-se, porque eu quero falar com você. Então o tempo ele é fundamental para que você receba a presença dele através do amor, que ele é incondicional. Ele te ama, você tem que entender isso. O amor dele é incondicional. Não importa a situação em que você se encontra, ele continua te amando. Não importa o desprezível que você está, ele continua te amando, e ele irá transformar sim, através das promessas que existem através do seu filho, porque ele é a regeneração da criação. O amor ágape traz regeneração. Acontece que eu tenho que reencontrar o meu caminho. O que você tem que fazer é reencontrar o caminho que você perdeu. Clarim diz: podemos superar todas as dificuldades se soubermos discernir ou encontrar o verdadeiro caminho e o verdadeiro significado da vida. Você nunca conseguirá ser feliz, porque sem Deus,
Sem a presença dele não há direção, porque quando eu entro na presença de Deus, a minha vida muda, porque primeiro, o Senhor Ele me dá condição, Ele me dá um posicionamento diferente. Quando você está com Cristo, você sabe aonde você está e você sabe aonde você irá chegar, porque a palavra ela já te dá garantia do futuro que você terá. A palavra ela te direciona, a palavra ela te conduz. O que nós temos que fazer é colocar na equação ao Senhor. Você tem que introduzir Ele na sua vida. Quando você introduz Jesus na sua vida, as coisas mudam. Quando você introduz Jesus na sua vida, é assim como aquela viúva de Naim, que ele chega, que ela está sendo conduzido, seu filho morto, já para o cemitério. Ele encosta no esquife e diz: esse viverá. É a mesma coisa com aquele endemoniado, que ele chega e encontra de cara aquele demônio que atava aquele menino, que colocava ele no cemitério, que algemava, que fazia com que ele se cortasse, se quebrasse todo. Ele chega para aquele menino e diz: olha, saia esses demônios. Aqueles demônios foram em porcos. E ele pega aquele rapaz que era um endemoniado, ele olha para ele e diz assim: olha, agora você vai para a sua casa e conte o que te aconteceu, e transforma o endemoniado no primeiro missionário que eu encontro na palavra. É a mesma coisa que ele chega para aquela mulher que está sendo apedrejada, cheia de pecado, prostituta, condenada. E ele chega e pega assim, tira a primeira pedra. Ele diz: vá, os seus pecados são perdoados e segue a tua vida em paz. Ou aquela mulher de fluxo de sangue que ele vai de encontro, ela toca nele e de repente tudo aquilo que havia de ruim na vida dela, o sangue que aquela mulher já estava por morrer, de repente ela é curada. O que eu quero lhe dizer é que quando Jesus entra na sua vida, a felicidade ela vem junto com Ele. Quando você coloca amor nas coisas que você faz, quando você coloca Deus, porque assim como Deus diz em 1 João 4,8, Deus Ele é amor. O primeiro princípio para que você tenha uma vida totalmente exitosa, uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, o primeiro princípio é você colocar Deus. Você tem que voltar a encontrar o caminho de Deus na sua vida. O fato é que o nosso maior problema hoje é o tempo. Nós temos que ser realistas, nós não temos tempo mais de buscar a Deus. Nós temos tempos para vir à igreja, nós temos tempos para ensaiar, nós temos tempo para nos preparar, nós temos tempo para ir trabalhar, para colocar o pão dentro de casa. Mas às vezes nós não temos tempo para buscar Deus. Mas se eu quero que a minha casa seja uma casa feliz, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar com meu coração e com Deus. Se eu quero que a minha família seja feliz, eu tenho que amar aos meus filhos. Se eu quero que o meu ministério seja próspero, eu tenho que amar o meu ministério. Mas acima de tudo, eu tenho que entender que eu tenho que sentar para ouvir a Ele. Por isso que Ele diz: e subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos para ensiná-los. Jesus Ele está querendo nos ensinar nessa noite. Jesus está dizendo que o amor dele irá transformar a sua vida, que a misericórdia dele é muito maior. O estado desprezível é superado pelo amor. A maldição ela é superada pelo amor. As feridas da alma ela é superada pelo amor. A tristeza é superada pelo amor. A enfermidade é superada pelo amor. Todo problema espiritual ele é superado pelo amor. As finanças é superada pelo amor. Agora o que sim nós temos que entender, que só se nós não introduzirmos o amor que é Deus na nossa vida, nós não teremos e não encontraremos o nosso caminho. Amém? Fica de pé que eu quero orar com você.